E aí, tudo beleza? Deixa eu tomar o restinho. Já não tem. Acabou. A última gotinha de coca. Quentinha. Uma delícia. 29 graus e meio agora. Bom, 1h28, 29 graus e meio, dia 17 de abril, quinta-feira santa. E estou aqui continuando as minhas entregas de brindes e ovos de Páscoa aqui para os funcionários da empresa, de algumas unidades e para alguns clientes também. Marketing, não digital, marketing. E agora eu já estou num retão aqui que é atravessar a Marginal, pegar a Anhanguera e estou indo já saí de Guarulhos, já fiz a parte de Guarulhos, que eram 2 lugares, e agora já estou indo para Cajamar. E, bom, enfim, o outro vídeo eu falei sobre essas enganaçõezinhas de marketing digital e afins, fórmulas mágicas para um monte de coisas. E aí agora eu queria entrar em 2 tópicos básicos aqui. Vamos lá. O primeiro que eu me lembro eu terminei o vídeo anterior falando isso. É muito difícil uma teoria de conspiração, uma teoria conspiratória ser inofensiva, tá? Ela tem um objetivo financeiro, político ou qualquer outro, muitas mais vezes ligadas ao lucro mesmo, a ganhar dinheiro e tudo mais. Então, a gente está acostumado a falar de teoria da conspiração, de terra plana, de coisas assim que a gente olha e fala, isso aí não prejudica ninguém. Vamos pegar o próprio exemplo da terra plana. Você acreditar ou não que a terra é plana, a gente aqui no chão de terra, trabalhando, correndo atrás e tal, não faz muita diferença na prática para nada, porque eu não tenho poder de influência sobre isso. Mas você já parou para pensar que esses líderes dessas seitas, dessas pseudociências aí, que juram, que provam, que segundo o olhar deles, ou a vontade deles, ou o desejo de ganhar dinheiro deles, de que não, é verdade, eu posso comprovar cientificamente, tal, ok. Só que ele vai vender alguma coisa para você. Ele vai pedir ajuda para uma viagem, para comprovar, para uma câmera num foguete que ele está construindo, ou para ele construir um foguete para ele mesmo ir voar, ou para ele ir lá para a Noruega para assistir o sol da meia-noite e assim por diante. Antes todos eles pegassem dinheiro do pessoal para ir na Noruega ver o sol da meia-noite. A comprovação da Terra, uma das comprovações mais evidentes a olho nu que você tem em relação à Terra ser redonda é justamente o sol da meia-noite da Noruega. Mas enfim, existe até o caso, eu não me lembro o nome do rapaz, que ele foi durante anos um defensor do terraplanismo, e aí quando ele conseguiu o financiamento dos seguidores dele para ir para a Noruega, ele voltou falando, gente, eu estava errado e não é verdade, eu pude comprovar justamente por ter ido para lá e tal, enfim. Mas de qualquer jeito alguém vai estar tentando te tirar um dinheiro, te tirar uma atenção ou ganhar views, ganhar, como é que fala? Ganhar likes, ganhar inscrições no canal. E isso também dá dinheiro. Existem pessoas que vão sempre estar atreladas a viver do seu YouTube. Nada demais em relação a isso, só que com ideia absurda ele sempre está fazendo um desvio de alguma finança. Apoia a gente, entra no Apoia-se e tal. Claro, é tudo voluntário, ou seja, beleza, quem quer apoiar o cara, não tem problema, mas gente, tem gente que tira um dinheirinho de uma coisa importante. Eu tô fazendo isso o tempo inteiro porque fica chegando notificação, tá? Tira um dinheirinho que para um ou outro desavisado pode fazer diferença em coisas importantes realmente. Mas esse é o mais inofensivo da coisa. Aí a gente entra em outros sentidos que a gente à primeira vista fala, não prejudica ninguém. É a terra plana do mundo real, até de grande maioria de esquerdistas, como eu, por exemplo. Eu não acredito nisso. Mas vou te dar um exemplo bem prático, bem dia a dia, hoje menos, mas
A queda desse tipo de crença, ela ainda demora, ainda tem uma coisa mística muito atraente, parece, no assunto, que é horóscopo, que é zodíaco, né? Outro dia eu tive uma conversa com o Cauê, que eu lembrei de uma piada do Fabiano Cambota, que é um humorista e cantor que eu gosto muito, o vocalista do Pedra Letícia. Ele tem um trabalho bacana pra caramba e eu já assisti alguns stand-ups dele. E tem um que ele brinca sobre a música Faroeste Caboclo, onde ele fala a impressão dele sobre a música Faroeste Caboclo. E é uma gozação, uma zoeira sem ofensa. Pode ser até que tenha gente que se ofenda, mas ok, não acredito que seja um humor inofensivo nesse caso. Ele fala sobre a vida do João de Santo Cristo. João de Santo Cristo é fodão. João de Santo Cristo, aos 12 anos, pegava as menininhas da cidade, roubava o dinheiro da igreja, enfim, e queria ir embora daquele lugar, da periferia de Brasília, normalmente, né? Não, da periferia de Brasília não, da periferia do Nordeste, né? E aí ele consegue, ele vai para Brasília, ele vira ladrão, bandido, traficante, enfim, ele entra pro mundo do crime, ele é foda, ele vai para cima mesmo e tal, beleza. Aí começa a mudar um pouco quando ele conhece a Maria Lúcia, ele se apaixona, ele larga tudo e vai viver honestamente de novo, mas vê que não dá para viver nessa vida, alguém já tomou o lugar dele no tráfico e não sei o que, então ele resolve voltar e um dia ele recebe um general que faz uma proposta indecorosa e a resposta do João é maravilhosa. Isso é o Fabiano Cambota falando. O João fala: eu não boto bomba em banca de jornal nem em colégio de criança, não protejo o general de 10 estrelas e é melhor o senhor sair da minha casa. Agora vem a frase: nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Aí o Fabiano Cambota para e fala: oi? Sério, Santa? Ele é um bandidão, fodão, ele coça o saco, ele cospe no chão, ele mete bala nos playboy, mas nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião. Eu precisava deixar isso registrado. Eu acho isso muito engraçado, tá bom? Pode ser que daqui a 10 anos eu assista isso e ache isso até uma coisa politicamente incorreta, e eu não gosto muito de incorrer nesse sentido ético do politicamente correto. Enfim, voltando. Horóscopo é inofensivo, certo? Vamos para a base prática. Usam o horóscopo para definir o comportamento de pessoas que nascem em determinada época do ano. Porque em determinada época do ano, o cosmos está se mexendo, e a constelação tal, e a constelação tal, e o planeta tal, e o sistema tal está ascendente, está com a lua virada para puta que pariu, e por isso o temperamento dessa pessoa, a forma de agir, de pensar dela, já estão pré-definidos em relação a isso. A posição que os astros estavam no momento em que ela nasceu. Inofensivo? Parece que é. Não é, mas eu vou voltar nesse assunto de novo. Não é, mas qual a segunda premissa? Essa é um pouquinho mais perigosa, né? Que já pode causar algum prejuízo, que é a coisa da previsão do horóscopo, signo tal, e aí eu tenho que abrir outro parênteses para contar uma história do Luiz Fernando Veríssimo. Um dia eu tive o privilégio de assistir uma palestra, um bate-papo entre Paulo Caruso, Marcelo Rubens Paiva e Luiz Fernando Veríssimo, quando eu trabalhava no centro de São Paulo, há bons anos atrás, e foi uma delícia lá no espaço cultural do Banco do Brasil, Rua 15 de Novembro, ali aquele pedacinho perto da Sé, perto da Rua Boa Vista, ali aquele pedaço. Um lugar delicioso, com um café super elegante e gostoso. O lugar é sensacional, um prédio histórico, tal, tem obras de arte lá dentro e tal. E esse dia teve um evento e eu fui assistir. E aí eles começaram a falar sobre a vida deles, como eles começaram e tal. E claro, eu estava ali pelo Luiz Fernando Veríssimo, o filho do Érico Veríssimo, um cara fantástico em todos os aspectos. E ele li durante muito tempo as colunas dele,
Já faz um tempo que eu não leio nada dele. Ele tá velhinho já. Espero que continue fazendo coisas boas, escrevendo coisas boas, como ele sempre fez. Voltando, então o Luiz Fernando Veríssimo é um cara que já vem de uma linha editorial, de escrita, de cultura muito elevada, e ele conta como ele começou, num tempo que não existia nem faculdade de jornalismo, né? Então ele conta que o pai dele, através das influências dele, colocou ele, ainda adolescente, ali perto de completar a maioridade, num jornal. Foi trabalhar num jornal lá de Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, e foi, inclusive, a Editora Globo, que hoje é conhecida como Editora Globo do Grupo Globo, ela na verdade era a Editora Globo fundada pelo Érico Veríssimo, para publicar livros. Depois de um tempo, o Grupo Globo comprou a Editora Globo também, e isso hoje já está bem mais baixo. Eu trabalhei na editora, mas já foi uma grande editora de revistas semanais, mensais e tudo, ainda é, de algumas revistas que o pessoal leva bastante em consideração. Acho que super interessante o Galileu, uma dessas duas científicas é deles e tal. Voltando, ele conta que ele entrou nesse jornal e não tinha muito o que fazer. O editor do jornal deu para ele fazer horóscopo. E aí o que ele fazia? Ele leu lá como eram feitos os horóscopos, as previsões para todos os signos, e ele não durou muito tempo nessa atividade, porque descobriram que ele apenas trocava o texto de hoje é Gêmeos, amanhã vai para Touro, depois de amanhã vai para Libra, depois de amanhã vai para... E ele só fazia isso porque não tinha a menor relevância, efetivamente. Eu gosto de contar essa história, porque tem uma coisa importante aí. Vamos ainda continuar só esmiuçando. Então você abre um jornal, ou você entra na internet, em qualquer portal, em qualquer coisa, e lá vai falar para você como vai ser seu dia, ou sua semana, ou seu ano, ou seu mês, ou sua vida, né? Talvez o tal do mapa astral da pessoa. Então essa pessoa toma decisões por conta disso. Dia bom para fazer negócios com imóveis, com finanças. Dia ruim para o amor. Dia bom para conhecer novas pessoas, novos relacionamentos. Parece inofensivo? Também acho. Assim, se o cara pegar um horóscopo, ele tem R$1 milhão e ele lê lá que é um dia bom para ele fazer investimentos, transações financeiras, e ele perde tudo, eu não posso culpar o horóscopo, desculpa. Eu tenho que culpar o cara porque ele fez uma decisão errada. Mas enfim, cabe argumentos aqui. O que eu estou querendo dizer? Que parece inofensivo quando você chegar em um ponto que aí você está lidando com a minha área. Eu já falei isso em outros vídeos. Tem que contar outra história. Estou parecendo Jesus com as parábolas, inclusive com essa barba. Só que a dele parece que, pelas gravuras de um europeu nascido no Oriente Médio, não coincide com nada em relação a isso, mas a dele pelo menos não era branca, que nem a minha. Aliás, eu tenho que fazer de novo, tirar essa parte de cima, deixar isso aqui. Vou fazer por esses dias aí. Tem que vir inspiração para fazer. Eu sou bem relaxado com a minha barba. Onde é que eu tava? Que merda, né? Que merda. Sim, historinha. De onde pode prejudicar? Eu vou te dar um lugar que pode prejudicar, que é onde mais prejudica. Mas tem vários outros que, se quiser deixar um comentário aí para me falar sobre algum outro ponto que você acha que zodíaco, horóscopo, esse tipo de pseudociência pode prejudicar, você pode mandar. É muito raro eu receber comentários, mas vai que em algum momento alguém começa a querer comentar alguma coisa. Eu era coordenador de RH da empresa lá de tecnologia, que eu trabalhei durante 5 anos no Bosque da Saúde, e a gente tinha reformulado o setor, estava em época de reformulação, trocou a selecionadora. A nova selecionadora, uma menina mais nova, uma menina com menos experiência e, desculpa, com uma cabeça de merda em vários aspectos, e realmente ali houve uma diferença. Eu não era chefe dela, eu deixava isso muito claro, apesar que não, estruturalmente a selecionadora anterior eu não era chefe dela, eu não tinha nenhuma atribuição na atividade dela. Aí quando trocou, reestruturou, eu fiquei também responsável pela parte de seleção, que eu não tenho formação técnica para isso, formação acadêmica para isso, tá? Deixando claro. Então, o que acontece?
Um dia, eu falava para eles almoçarem meio-dia, e depois que eles voltavam, eu ia almoçar, depois da 1. E nesse dia, eu pedi para todos irem almoçar, meus analistas ali, minha assistente, o pessoal, só que ela e a estagiária, a selecionadora e a estagiária, elas estavam em processo seletivo, elas estavam em entrevista, fazendo dinâmica lá, fazendo entrevista. E eu tô lá trabalhando sozinho no setor, elas duas chegam e ela comenta com a estagiária assim: ah, você viu, mas ele era muito touro mesmo, você vê a teimosia e não sei o que, e tal, não queria admitir o erro. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiz assim: epa, peraí. Eu arrumei uma encrenca pra mim, porque ela tinha muita ligação com as consultoras que estavam fazendo a reestruturação do setor. Eu sei que eu também ajudei a dar uma cavada na minha saída da empresa, também por causa disso que eu fiz. Eu chamei ela na hora e falei: olha, é muito perigoso, eu respeito o fato de você acreditar em horóscopo, mas é muito perigoso você julgar as pessoas que você está entrevistando por conta de horóscopo. Então é uma coisa que, assim, não tem nenhuma comprovação, você não pode falar que fulano ou fulana são melhores ou piores candidatos do que fulano ou fulano por conta da diferenciação do signo deles. Então, falei, ela ficou ofendidíssima, ela não me falou um A, ela ficou vermelha de raiva e eu vi. Mas, enfim, acabou aí, nunca mais falei nada sobre isso. É aí que eu quero entrar na prática, porque como eu convivi com isso, eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Gente, é assim, isso acontece muito, de pessoas que são reprovadas ou aprovadas em processo seletivo com base no seu signo, porque se tal signo, eu tenho uma vaga que eu preciso de alguém mais determinado, que tenha menos sensibilidade humana, um cargo de chefia, eu vou chamar Escorpião, eu vou chamar Áries. Se eu preciso de um cargo na área de TI, eu vou chamar um Aquário, um Sagitário. Se eu preciso de alguém na área de criatividade, eu vou chamar Peixes, Gêmeos. Você entendeu? Cara, o perigo que isso representa. Desculpa, gente, voltando ao ponto inicial da conversa. O horóscopo é pseudociência, ele surgiu como uma ciência por conta do estudo dos astros e ele se transformou numa crença, numa coisa parecida com religião e crença, e que inclusive ele é formado completamente, os conceitos do horóscopo são formados por astros que nem pelo mapa astrológico, astronômico mesmo, de planetas que eles nem sabiam que existiam na época, ou seja, completamente incompleto, não se forma, não se fecha e tudo mais. Então isso é perigoso. É perigoso também no conceito de relações humanas. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou muito Gêmeos. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou teimoso, eu sou muito Escorpião. E aí tem as desculpas, tem as coisas de você falar... como é que fala? Não, eu sou touro, mas eu sou ascendente, a lua ascendente em Aquário e tal, e é por isso que eu sou assim. Isso dá uma boa justificativa para você não querer mesmo arrumar o seu comportamento, cara. Desculpa falar dessa forma, mas assim, cara, eu sou muito sincero, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Não, você é mal educado. É diferente. Você é só mal educado. E você não quer se mudar. Você arrumou um orgulho aí, uma muleta para falar: eu posso continuar agindo assim porque eu tenho essa desculpa. Mas essa é a parte menos ofensiva. A parte realmente que me incomoda, a parte de RH, é isso, esse julgamento de candidatos por conta disso. Isso é um absurdo, isso é uma coisa ridícula, isso é uma coisa horrível de se fazer. Não se faz esse tipo de coisa. Você não pode fazer isso com as pessoas, porque senão você cria um fundamentalismo, cara. Uma coisa que realmente vai atrapalhar as pessoas. Então, assim, é ofensivo, sim. E, claro, também gera lucro para algumas pessoas, para muitas pessoas. Quem vive disso, lamento, cara. Você vive disso,
Você ganha dinheiro falando de astrologia, de previsão, fazendo mapa astral. Desculpa, cara, você está enganando as pessoas. Seria legal se você se especializasse em alguma coisa que você pudesse ganhar dinheiro honestamente, porque o que você está fazendo é enganar as pessoas. Igualzinho o pastor que compra pelo dízimo a sua salvação lá para o céu, para a vida eterna, para o que você quiser. Não tem diferença em relação a isso. Você não tem moral para falar sobre isso, sobre um empresário maldoso que lucra enganando as pessoas. Você está fazendo a mesma coisa se você ganha dinheiro através do assunto horóscopo, zodíaco, astrologia. Beleza? Então assim, isto é perigoso. Quer ver outro assunto, saindo de astrologia, que eu queria contar, que isso está muito presente na internet, de gente vendendo coisas e tudo mais. Eu já falei um pouquinho sobre suplementos e complementos alimentares, que na verdade nada mais são do que remédios que não têm efeito ou que têm efeito fora disso aí. O maior problema é quando você confunde, por exemplo, uma área como o SUS, que é um lugar que você deve ter conhecimento científico para atuar. Você tem que ser um médico, um enfermeiro, e tem que ter conhecimento científico comprovado para poder trabalhar com isso. E o SUS, desde o senhor Michel Temer, o nosso vampiro antipático, deixou implantar terapias alternativas dentro do sistema do SUS. Então você tem postos de saúde, por exemplo, no Nordeste, que tem até uma benzedeira lá dentro. Você tem, no atendimento do SUS, tratamento indicado por acupuntura, homeopatia, reiki, imposição de mãos. É como você querer curar uma doença através de um passe espiritual. Ok, você tem o direito de fazer isso. Agora, por favor, não deixe o tratamento médico de lado por conta disso. E esse é o grande problema. A pessoa acha que ela está melhorando por um efeito placebo, por uma melhora do sistema mental dela. Ela acaba tendo uma melhora física e ela acha que é aquele procedimento. Constelação familiar, gente, pelo amor de Deus. Eu precisaria ver mais sobre isso, mas o pouco que eu já vi de pessoas que eu confio, que atuam pela honestidade, pela ética e pelo conceito científico comprovado, já falaram. O pouco que eu ouvi já foi o suficiente para eu saber. Mais uma enganação, e uma enganação com crueldade. Por exemplo, se seu pai te bate, a culpa não é dele. Vai lá e dá um abraço e perdoa ele. Foi a sua mãe, foi você, foi alguém que fez isso acontecer. Então, desculpa. Eu sei que eu dei uma simplificada bem grande em relação a isso. Mas, cara, tá fora. Falando de SUS, você vai dar prosseguimento a um tratamento de alguma coisa que você esteja fazendo num sistema médico, não precisa ser o SUS, num sistema médico. E algum pseudo-profissional te dá uma solução fora dos padrões. Medicina milenar chinesa. Se é milenar e não funciona, continua não funcionando. Não é porque é milenar que funciona, muito pelo contrário. Ah, tá, com chifre de rinoceronte você vai curar seu câncer. Cara, desculpa, quer usar o chifre de rinoceronte? Primeiro, comprova se não te faz mal. Segundo, e o mais importante, não deixe o tratamento médico convencional de lado por conta disso. Temos aí o nosso saudoso, nem por mim não tanto, Marcelo Rezende, que largou o tratamento de câncer dele, as quimioterapias, os remédios, e eu sei o quanto isso, já acompanhei pessoas próximas em relação a isso, é muito triste, o quanto o tratamento do câncer judia da pessoa, só que ainda é o único tratamento disponível, médico, científico, a quimioterapia e os tratamentos específicos dos remédios incluídos nisso. O cara largou isso para ir na terapia mirabolante do Dr. Lair Ribeiro, alguma coisa assim, que consistia simplesmente em alimentação, nada mais do que isso, uma nutricionista orientando um doente de câncer. E ele morreu 2 meses depois, tá? Existe um processo judicial bem grande, bem complexo aí em relação a isso. Mas claro, estamos lidando com um cara que é muito poderoso por conta dessas pseudociências. Um cara mestre na arte de comunicação, bom realmente nisso. A gente tem que respeitar o que esse cara sabe fazer. Então, é isso. Aí você inclui essas técnicas como tratamentos alternativos do SUS. Aí não dá, né, gente? Aí não dá.
Nosso SUS tem um monte de problema, já na parte cientificamente comprovada. Tem muito o que melhorar, sim, mas é um dos melhores do mundo ainda. Não adianta querer dizer. Gratuito, público, oferecido ao público, ele é o que tem e ele salva muitas vidas. Sem ele, o caos estaria instalado há muito tempo. Como eu me lembro, porque eu não tenho lembranças tão bonitas assim da minha infância, de achar que tudo era maravilhoso, que não existia essa porcaria que existe hoje. Não. Era muito ruim você ter que ir num pronto-socorro da prefeitura, do município, do estado, enfim, para poder tratar de algum problema de saúde ou algum atendimento de urgência. Enfim, gente, o que eu estou falando é isso. Por favor, quer usar acupuntura? Usa. Existem até um ou outro tratamento de casos de dor crônica que a acupuntura realmente ajuda. Agora, o atendimento médico, o tratamento médico, científico, não pode parar. E é o que acontece com essas pessoas. Uma grande maioria larga um tratamento por ser caro, por ser desconfortável, por gerar sofrimento e dor. Sim, gera. Para o milagre que o rapaz ali descobriu. Eu vejo um médico, um pseudo-médico aí também em anúncios do YouTube, que ele fala simplesmente assim: se você é diabético e seu médico te dá este remédio, que pelo que eu fiquei sabendo, esses remédios são os remédios usados em tratamentos convencionais de diabetes, ele está te matando. Você não encontrou a planta mágica que também serve para ereção masculina ou várias outras coisas, assim como a barbatana do tubarão, né? Uma puta de uma vagabundagem humana, tá? Então, o que eu tô falando é isso. Nem tudo que parece tão inofensivo é inofensivo, entendeu? Uma senhora que está tratando de artrite, ela ouve falar no Orapro, alguma coisa que tira dores de articulações. Então ela começa a tomar o remédio, para de tomar o remédio convencional e começa a tomar o remédio, o complemento, o suplemento milagroso, que é bem mais barato que o remédio que ela toma convencional. E nas primeiras semanas ela melhora pelo efeito placebo, pela condição que o corpo dela dá de alguma regeneração. Só que depois disso, o remédio que ela estava tomando sai do organismo dela e ela passa a ter problemas ainda maiores que podem prejudicá-la muito mais. Ela está tomando farinha ou ela está tomando alguma coisa que pode prejudicar o rim, o fígado ou alguma coisa. Eu não vou entrar no conceito de ivermectina e de cloroquina para Covid, porque não precisa falar. As pessoas que estavam tomando isso para Covid estão com problema de fígado hoje, estão com problemas de rins, problemas circulatórios e algumas outras coisas, mas deixa isso para lá. O que eu falo é que assim, nunca é tão inofensivo assim. Haverá pessoas prejudicadas, haverá muita dor em relação a isso. Isso já passou muito tempo e os governos não se mexem para mexer e arrumar essa parte. Profissional de pseudociência, de tratamento alternativo, ele é profissional de pseudociência de tratamento alternativo. Deve ser tratado como tal, beleza? Ele não tem que estar num sistema oficial de saúde de um país, beleza? É mais barato, mais bacana, mais gostoso, mas não resolve, velho. Não resolve, beleza? Então assim, horóscopo, terra plana, pondo no mesmo patamar de terapias alternativas oferecidas pelo SUS, sim, todos eles causam um grande prejuízo e muita dor para muita gente, entendeu? Então assim, eu não gostaria, e se é que eu já não fui julgado por uma selecionadora de 22, 23 anos, que o problema não é ela ter 22, 23 anos, o problema é as crenças que ela carrega. A minha mulher foi fazer entrevista uma vez num lugar, e a entrevista foi diretamente com o dono da empresa, e a primeira pergunta que ele fez foi qual é o nível religioso dela, qual que é a crença dela, qual é a religião dela. E isso me entristeceu. Claro que ela não passou, mas não por causa de nada, ela não se comprometeu na resposta dela, mas percebeu que ele queria ouvir outra coisa, ele queria ouvir um evangélico ou alguém da religião dele, enfim. Que feio, que chato, que horrível. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de pessoas que precisam trabalhar e que têm competência para executar aquilo.
Não vamos entrar no julgamento da pessoa completamente, mas jura mesmo que você quer alguém que professe exatamente a mesma fé que você, porque senão o serviço não vai sair bom? É chato, e é para aí que nós estamos indo quando a gente fala de pseudociências ou de coisas que são de foro íntimo, fazer isso virar de foro social, de foro público. E isso, toda ciência, toda pseudociência está lidando com isso, seja com remédios não comprovados, seja com coisas não aprovadas, não comprovadas, e de coisas que prejudicam efetivamente as pessoas só para que se ganhe dinheiro. Vamos deixar claro? O ser humano não tem essa bondade toda a ponto de só oferecer coisas boas para as pessoas. Ele quer, para enriquecer umas boas dezenas, ou centenas, ou milhares, ou milhões de pessoas têm que ficar mais pobres. É o mesmo dinheiro que gira e ele só é atualizado, ele não é criado a mais do que existe, entendeu? Então é assim que nós estamos, gente. Tá na hora da gente dar uma repaginada nessas coisas que parecem tão inofensivas para colocá-las no seu devido lugar. Eu sou muito claro, se eu tenho liberdade com a pessoa, se eu tenho carinho pela pessoa e a pessoa vem me dar um argumento de uma pseudociência, eu sou sincero com ela ao dizer não, eu não acredito nisso por causa disso e disso. Beleza, gente? É isso, já estou aqui na Anhanguera, o som ambiente já alterou porque a gente está andando, né? Já estou até chegando, daqui a pouquinho já estou lá na casa da funcionária. Tenho mais algumas entreguinhas, alguns corres aqui e ali para fazer e depois ainda trabalhar um pouco em casa. Um bom feriado para todo mundo. Comenta aí, dá um oi, dá um concordo, discordo, mostra por que eu estou completamente errado, não tem problema, vamos pôr a discussão para rodar, para a gente pensar sobre essas coisas, para a gente pensar o quanto a gente acha que coisas inofensivas pode repassar, pode mandar, não tem problema, e elas na verdade vão prejudicar pessoas, beleza? Beijo, tenham um excelente feriado, espero que eu consiga mandar esses 2 vídeos que eu fiz hoje, ainda hoje, e descansem, fiquem bem, curtam a família, sorriam sinceramente, pega o seu filho, sua filha, sua esposa, sua mãe, alguém que você gosta, alguém que você se sente bem perto, vai dar uma passeada, passa 2 horas longe de casa, desliga um pouquinho, sai um pouquinho da rede social e curte alguma coisa legal, algum conhecimento humano ou troca sentimentos humanos, independente da sua opção ideológica ou política ou religiosa. Se você está vendo, provavelmente eu gosto de você e eu espero que você goste de mim para a gente fazer um ou outro crescer. Beijo do gordo, até mais.